Leitura bíblica que se encontra no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Só um versículo apenas do livro de Levítico 19, capítulo 19. Então nós vamos todos ler juntos. Amém? Todos. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amados, nós temos falado já, agora é a sexta semana, sobre Deus por Ele mesmo. É uma série de mensagens que nós temos feito aos domingos. Quem Ele é e o que espera de você. E eu confesso que esse tema de hoje é um tema que eu pensei pela importância ser o primeiro a ser tratado, mas confesso que eu não me senti capaz de fazê-lo como primeira mensagem. E após então 6 semanas, na verdade 7 semanas, já que domingo passado o nosso irmão pastor Cláudio trouxe a reflexão, não me sinto tão mais capaz assim quanto eu queria, por várias razões. É sempre um desafio falar sobre Deus. E segundo, é um desafio falar sobre a santidade de Deus. O nosso tema hoje, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, penso eu, trata sobre duas coisas das quais os púlpitos cristãos das igrejas mais carecem. Falar sobre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. O quanto Deus é santo e o quanto o homem é pecador. Acho que são dois temas que fazem muita falta e eu atribuo a ausência desse tema tão relevante, já que a santidade de Deus é um dos atributos mais citados pelas Escrituras, né? Deus como um Deus santo. E nós percebemos então a despreocupação de muitos púlpitos ocupados por pastores que estão mais preocupados com coisas que funcionam para atrair membros do que falar sobre quem Deus é e o que Ele exige de seus seguidores. Deus, para muitos pastores, infelizmente, deixou de ser alguém exigente, que pede, que comanda, que manda, que tem voz de domínio, de poder e de soberania. Na verdade, muitos pregadores, na ânsia e no afã de atraírem seguidores, não querem incomodar a sua audiência com juízo, castigo, ira divina, pecado, inferno e outros temas que são indigestos e normalmente afastam aquelas pessoas que querem vir para a igreja, terem boas amizades, ouvirem uma boa palavra, mas sem serem incomodadas, sem a necessidade de repensarem e refletirem sobre as suas vidas. Ora, isso não é um problema de hoje. A falta de pastores que preguem a palavra como ela deve ser pregada, que manifestem e mostrem e ensinem sobre quem Deus de fato é, no púlpito. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias já dizendo para o povo de Israel, através do Senhor, através de Oséias, dizia: o meu povo está se perdendo porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento. Então, não apenas há uma identificação de que o povo se perde porque falta o conhecimento da palavra, quanto naquela época é atribuído aos líderes espirituais da nação o fato de que eles próprios recusaram esse conhecimento e, não tendo conhecimento de Deus, não têm o que falar no púlpito. Então eles se preocupam em entreter, em causar distração, prazer, alguma coisa para que as pessoas possam sempre vir, se sintam interessadas em vir à igreja, para que elas se sintam mais amadas, mais acariciadas, pessoas com mais sucesso, mais propensas na vida a serem bem-sucedidas em tudo quanto fizerem. Enfim, aquele, na verdade, mais do que pastor, talvez um coach evangélico,
né? Alguém que treine e capacite as pessoas para terem sucesso em suas vidas profissionais, a se sentirem queridas, amadas, a terem uma visão mais digna de si mesmas, a deixarem de pensar em pecado, numa miséria pessoal, na necessidade de um Salvador. Infelizmente é isso que hoje nós encontramos em muitos púlpitos, e não é de hoje, não é porque eu estou na frente da Igreja Batista do Natal, mas é porque eu sempre tive o pensamento de que a minha responsabilidade era de pregar aquilo que está na Escritura, independente do que as pessoas achassem ou não. Se elas estão se sentindo incomodadas, o que eu quero é pregar a Escritura, e eu deixo de fazer a partir do momento que as pessoas dizem: olha, pastor, o que você está pregando não está na palavra. Tudo bem, meu irmão, vamos abrir juntos a Escritura e vamos analisar se o que eu estou falando está contrário à palavra do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, eu insisto em pregar e ensinar aquilo que a Bíblia ensina, em tocar em assuntos em que a Bíblia toca mais abundantemente do que sucesso financeiro, do que em sucesso pessoal e autoestima. Então o que acontece, queridos? Parece que para algumas pessoas Deus é um idoso, fraco, coitado, cansado, que é capaz de suportar qualquer tipo de iniquidade por causa do amor que sente pelo ser humano. Não, Deus ele ama a ponto de aguentar, suportar e levar na boa qualquer coisa que eu faça de errado, porque Deus é amor. E um dos atributos menos falados de Deus em toda a Escritura é o amor. A Bíblia fala muito mais sobre santidade, o Novo Testamento fala muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, e nós focamos exatamente naquilo que parece que a Bíblia não foca. E as ovelhas então, coitadas, diante desse quadro, o que elas procuram é uma igreja onde possam se entreter melhor. Procuram solução rápida e indolor para vários de seus problemas. Como é que eu posso ter uma vida melhor? Como é que eu posso fazer melhor isso? Como é que eu posso alcançar melhor isso? Como é que eu posso ter uma autoestima melhor? Querem e buscam muitos entretenimento, algum tipo de engajamento religioso que ocupe suas mentes e acalme as suas culpas não perdoadas e o seu comportamento pecaminoso. Então a pessoa tem uma vida de pecado, uma vida desregrada, uma vida sem consagração, uma vida sem santificação, e o único lugar onde ela consegue calar esse sentimento de que eu estou com culpa perante o Senhor é na igreja, porque na igreja ela se ocupa com algumas funções, ela efetua alguns serviços religiosos, e após efetuar esses serviços religiosos, ela se sente desculpada e ela volta então a pecar. Esqueceram-se de quem Deus é e do que Ele exige do ser humano. E além do mais, se esqueceram do que o ser humano é capaz. A nossa visão é muito romantizada sobre quem é o ser humano e o que o ser humano ele pode fazer. Eu sou um bom pai? Penso que eu preciso melhorar, mas dentro de alguns pais que eu conheço, e até do meu pai, hoje eu reflito e penso que eu sou um pai na medida do melhor que eu posso fazer, mas eu sou um homem pecador, eu sei o que passa na minha mente e no meu coração, então eu não preciso ir a uma igreja para me dizer: Anderson, você é um homem perfeito, um homem santo, um homem precioso, Deus te ama, independente do que você faça, e parará e piriri, e eu acabe me sentindo aquele: poxa, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso levar uma vida desregrada, eu posso ser um mau pai, um mau esposo, pode ser uma má esposa, um mau filho, que Deus ele sempre vai me amar. Ele nunca vai fazer nada contra mim, nunca vai se voltar contra o meu hábito ruim, porque Deus ele está disposto a fazer qualquer coisa por mim. Olha, queridos, eu sinto lhe dar essa notícia de que esse Deus não é o Deus da Escritura. O Deus que nós lemos na Escritura, e como nós lemos então no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, que nós encontramos um eco, uma citação em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, quer dizer, não é algo para o Antigo Testamento, não é algo para o povo de Israel, é algo para a igreja, é a exigência de Deus para a sua igreja, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, enfatiza novamente: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou um Deus santo. E essa mensagem, queridos, eu comecei a estudar, preparar, e ela ficou muito grande, claro, né? Olha, não é num culto de domingo,
de 40 minutos, 50 minutos, que nós vamos exaurir o conhecimento sobre Deus acerca da santidade. Não é numa vida que nós exaurimos o conhecimento de Deus acerca da santidade, quanto mais num culto de domingo. Então, o que nós vamos fazer é tratar um aspecto geral acerca desse Deus santo que nós devemos servir. E no próximo domingo, então, nós falaremos sobre o que a santidade de Deus exige de nós. O que nós precisamos ser e fazer perante esse Deus, que é um Deus santo. Mas olhemos então, queridos, para Levítico capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Essa é uma expressão, sede santos, sejam santos porque eu sou santo, é uma expressão que ocorre muitas vezes no livro de Levítico. Se você tiver o interesse de ler, e você deve ter, você é crente, tem Jesus no seu coração, mesmo que não tenha, você tem uma Bíblia em casa, abre o livro de Levítico, você vai encontrar que o propósito do livro de Levítico era mostrar para o povo de Israel, o povo de Deus, que ele deveria ser santo. Você pode resumir o livro de Levítico em uma expressão: santidade ao Senhor. É isso que Deus exige, é isso que Deus ensina, é isso que Deus pede. Todas as leis religiosas, cerimoniais, as festas, os sacrifícios, a construção do tabernáculo, tudo aquilo tinha como propósito mostrar para aquele povo o tipo de Deus a quem eles serviam e exigir também daquele povo uma santidade, uma exclusividade de serviço ao Senhor. Então nós nos deparamos, ao falar sobre Deus por Ele mesmo, porque quem diz essa frase é o próprio Senhor: sejam santos porque eu sou santo, é o próprio Senhor que se autodeclara santo. Nós estamos tratando simplesmente daquele atributo que é de todos os atributos de Deus, o mais claro e mais trabalhado nas Escrituras. Certo teólogo, ele disse o seguinte: a santidade é o adorno de todos os atributos de Deus. Você pode falar sobre qualquer atributo: comunicabilidade, eternidade, soberania, onipresença, onipotência, mas de todos esses, um deles adorna todos esses atributos, que é a santidade. A soberania de Deus é santa, a onisciência de Deus é santa, o poder de Deus é um poder santo. Deus, ele é santo em todos os seus atributos. J.I. Packer, ele tem um livro muito interessante que fala sobre os atributos de Deus. Ele diz o seguinte, que a santidade é o atributo de todos os seus atributos. É o adorno, é aquilo que completa, é aquilo que torna Deus um ser tão especial. Mas o que é então, queridos, ser santo? Ser santo nós podemos trabalhar de uma maneira mais focalizada, mais simples, apresentando de duas maneiras. Primeiro, ser santo significa aquilo que é separado. A palavra hebraica, kadosh, é uma palavra que significa aquilo que é separado do uso comum, em se tratando de objetos, materiais e de pessoas. Aquilo que não se presta ao uso normal do dia a dia. Aquilo que é especial, aquilo que não pode se tornar impuro, aquilo que não pode ser contaminado, aquilo que não pode passar pela corrupção. Então, santo, antes de tudo, é aquele que está separado das demais coisas. Isaías capítulo 40, versículo 25 diz: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? É o próprio Senhor falando: eu não tenho comparação. Deus, ele não se compara a absolutamente nada, porque ele é completamente separado, é separado da sua criação, porque em nada ele se iguala ou se fundamenta nela. Ele está além, muito além, distante da criação, em todos os sentidos. Se a criação herda alguma coisa de Deus, não torna a criação divina. Deus, ele é único. Com quem que vocês vão me comparar? E obviamente existe nisso daqui um eco do livro de Êxodo,
onde as pessoas simplesmente, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, elas estão no acampamento fazendo imagens de esculturas que representassem a divindade. Como você pode comparar um Deus tão eterno, tão soberano, tão santo, a figuras de bronze, de metal, de madeira, de gesso ou de coisa parecida? Deus, ele é separado. Ele não pode em nada ser contaminado por qualquer coisa que seja. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Ninguém é santo como o Senhor. Não há sequer um ser humano que se compare à santidade, à separação do Senhor, o seu desapego ao pecado, o seu desapego à corrupção, a sua separação, o seu distanciamento daquelas coisas que se acabam e se destroem por causa das coisas erradas. Deus, ele é completamente separado, é separado da criação e separado do pecado. É o que nós chamamos de transcendência. Deus está além de nós. Eu fico impressionado como tem pessoas que vão um ano para a igreja evangélica, fazem algumas aulas de escola dominical, vão alguns dias, pagam uma disciplina no seminário e depois desse um ano acham que já conhecem a Deus. Ora, eu convivo com a Ana Laura 10 anos de casado, eu não posso dizer que conheço ela completamente. Quem dirá a Deus, que é insondável, soberano e eterno? Deus é muito maior do que eu, Deus é muito maior do que os meus pensamentos, Deus é muito maior do que os meus desejos, que os meus planejamentos. Deus, ele é separado, ele é transcendente, ele é um Deus completamente santo, puro, e nada, absolutamente nada pode contaminá-lo. Ser santo, então, queridos, primeiro é ser separado, e segundo, ser santo é ser puro. Capítulo 15, versículos 14 a 16 diz: quem é homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos um homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Jó capítulo 15, 14 a 16. Quando Deus olha para o céu que ele criou, quando Deus olha para a sua eterna morada, para a sua residência celestial, ele diz o seguinte, o texto de Jó está dizendo: nem nesse lugar Deus, ele consegue contemplar perfeição e pureza. Só há pureza perfeita nele mesmo. Se nós temos qualquer noção de pureza, de perfeição, vem de Deus. Nós olhamos a criação e às vezes nós falamos a criação é perfeita. Deus fez as coisas tão perfeitas, e de fato, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, a partir do Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus cria todas as coisas boas, ainda assim, sem o pecado, na visão de Deus, ainda assim, não são perfeitas como Ele. O nosso Deus é um Deus completamente puro. Não há nenhum tipo de impureza, pecado ou qualquer coisa que o contamine. Abacuque, capítulo 1, versículo 13 diz: tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Deus é um Deus completamente puro, que ele é incapaz de manter-se impávido, rígido, duro, perante a impureza. Ele precisa fazer alguma coisa. Queridos, isso para mim é algo tremendo, sabe por quê? Porque quando eu olho para mim, eu olho e percebo impureza. Se diz que tu és tão puro que não pode suportar o mal que Deus não pode suportar é o mal que está em mim. Não é o mal que está no mundo que me incomoda, obviamente incomoda também, mas o meu coração é mau também. E quando eu leio que Deus ele não pode suportar o mal, eu percebo que existem coisas no meu coração que Deus não suporta. E eu lendo sobre esse Deus santo, eu pesquisando, estudando, meditando nas Escrituras, o que isso deve gerar em mim é uma certa
vontade de querer que essa maldade que existe no meu coração seja suplantada por alguma coisa que só Deus, pela sua graça, pode fazer. Querido, se você olha para o seu coração e você não encontra maldade, é porque você ainda não olhou lá dentro o suficiente. Só tem dois tipos de pessoas que não acreditam que são pecadores: os que não conhecem a Deus e os que não conhecem a si mesmas. Ou então os dois, que não conhecem nem a Deus e nem conhecem a si mesmas. Porque se Deus ele consegue encontrar impureza até na sua própria morada, quanto mais no meu coração. O Espírito em nós é uma concessão graciosa de Deus por causa de Jesus, não é por merecimento. Ele mora em nós, sendo nós uma casa suja para a sua habitação. E me preocupa, querido, ser olhado, prescrutado e analisado por Deus, Deus olhar o que passa na minha mente, Deus olhar o que passa no meu coração, naquilo que eu não falo, naquilo que eu não digo, naquilo que eu não manifesto para ninguém, e ainda assim eu dizer a Deus: Deus, eu estou puro perante o Senhor e não tenho pecado algum. Eu não posso fazer isso. É tão puro de olhos que ele não pode suportar o mal. Suportar não é a versão de, é porque ele precisa fazer alguma coisa. Como Deus se apresenta santo nas Escrituras. Existem algumas maneiras de nós encontrarmos Deus se manifestando em sua santidade. Primeiro, sua autodeclaração. Deus é aquele que se autodeclara como santo, é a maneira como ele se define. Levítico capítulo 19, versículo 2, eu sou santo. Você vai duvidar de Deus? Você vai questionar que tipo de santidade é o Senhor? Porque perceba, você não tem parâmetro algum para julgar a santidade de Deus, porque o próprio Deus é o parâmetro da santidade. As coisas são santas ou não, não com base nas nossas listas de santificação, daquilo que é pecado, daquilo que é corrupção. A santidade é determinada pelo ser do Senhor, por aquilo que Ele é, e não por aquilo que eu acho certo ou errado. Não é a minha ética que diz o que é santo ou não é santo. Quem diz o que é santo ou não é aquele que é eternamente e perfeitamente santo. Isaías 43:15, eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. É assim como Deus se coloca para a nação de Israel. Ele é santo. E sendo Ele santo, Senhor, Deus, Criador e Rei, Ele tem todo o direito de exigir e de fazer aquilo que Ele bem entender. Basta você lembrar que Isaías profetizou sobre o cativeiro da Síria para a nação de Israel por causa do pecado que o povo praticava. Ele é todo digno, queridos, amados irmãos visitantes, de fazer conosco o que Ele bem entender por causa do nosso pecado. O inferno não é uma crueldade de Deus. A condenação eterna não é o sentido e o significado de um Deus perverso. É o castigo justo de pecadores que afrontam a santidade desse Deus eterno e maravilhoso. A autodeclaração, Deus ele se declara como santo. Segundo, o nome de Deus. Salmo 111, versículo 9 diz: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Deus ele é tão santo que até a pronúncia do seu nome deve ser santificada. Olha, Jesus quando nos ensina a orar, ele diz o quê? Santificado seja o teu nome. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Há um grande alerta e um mandamento que todos nós esquecemos muitas vezes. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Quantos de nós levamos esse mandamento a sério? Nos preocupamos pela maneira em que nós pronunciamos o nome do Senhor. Nós usamos o nome de Deus para toda ocasião, para toda circunstância, para todo movimento, fazemos piadas, usamos em piadas, em chacota e tudo mais. O nome do Senhor é santo. Um judeu, quando estava na época do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que estava copiando manualmente toda a Torá, o livro da lei do judeu, quando ele estava fazendo a cópia, que era tudo manuscrito, não tinha imprensa, quando ele chegava perante aquele tetragrama que nós chamamos de Jeová, Jeová, Javé, quando ele chegava naquelas 4 letras do nome de Deus no livro de Êxodo, ou em qualquer outra ocorrência, eles saíam de onde estavam, tomavam banho, trocavam de roupa, pegavam uma pena que nunca tinha sido usada, só para escrever aquele nome que eles consideravam como santo. Se você for encontrar qualquer judeu e apresentar para ele um texto da Bíblia onde aparece o nome que nós chamamos de Jeová, ele no lugar do nome Jeová, ele vai dizer Adonai, que quer dizer Senhor, porque ele não quer, por respeito, pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus é um nome santo. E nós precisamos aprender a reverenciar esse nome que é santo. Deus, quando entra em contato e acerto com Moisés, em aliança com ele, que ele se revela e diz: olha, eu sou o que sou. Ele declara a Moisés: o seu nome está compartilhando algo da sua identidade, da sua natureza. Esse é o meu nome. Essa é a maneira como eu quero ser conhecido. E o que acontece? Nós hoje usamos esse nome de maneira tão desavisada, como se fosse um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, obrigado, me desculpe, me perdoe, como chavão. O nome de Deus então revela a sua santidade. Ele diz: eu não vou ter por inocente aquele que tomar o meu nome em vão. A repetição. Uma outra maneira de Deus declarar a sua santidade na palavra é naquela maneira de escrever santo. Por exemplo, Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A repetição, que nós chamamos de nome majestático, ou seja, um nome que carrega majestade, que tem como propósito exaltar, ele só acontece com a santidade. Você não vê nenhum texto da Bíblia dizendo todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Não vê nenhum texto dizendo amor, amor, amor. Você não vê nenhum texto dizendo onisciente, 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 misericordioso, misericordioso, misericordioso. O único atributo de Deus onde se usa essa expressão cunhada por 3 palavras iguais é a expressão da sua santidade. Porque o objetivo aqui é dar ênfase que ele é santíssimo, que ele é muito santo, inigualavelmente santo, incomparavelmente santo. É uma ênfase. Ele está dizendo: olha, percebam que o nosso Deus é santo, completamente e perfeitamente santo. Não há nada que se compare à sua santidade, nem de perto. Ele é santo. E nós precisamos, queridos, que o nosso coração, ele trema perante essa realidade desse Deus perfeitamente santo. Uma outra ocorrência em que nós percebemos também a santidade de Deus, era o temor pela sua presença. Eu acho interessante hoje, eu não estou colocando empecilho para determinadas músicas que nós cantamos, mas nós precisamos analisar se determinadas músicas que nós cantamos, se nós realmente gostaríamos que acontecessem conosco. Se nós realmente gostaríamos de passar pela experiência que, por exemplo, Isaías passou. Isaías capítulo 6, versículo 5, ele tem uma visão da glória de Deus. Vocês lembram dessa visão? E quando ele então vê a pessoa de Deus, ele diz:
ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías teve medo de morrer. A expressão ai de mim é uma expressão de maldição. Ele disse: eu sou um homem maldito, eu estou condenado, porque os meus olhos viram o Senhor da glória. Eu vou morrer, eu vou perder a minha vida. As pessoas não tinham prazer, tinham medo de ver Deus, porque Deus é santo e glorioso, e olho nenhum humano pode ver a Deus e permanecer vivo. E mais o que nós temos hoje, mais em música, são pessoas que querem ver, abraçar, beijar e tudo mais. Isaías disse: eu vou morrer porque eu vi a Deus. Ai de mim, eu estou perdido. Queridos, se Deus de fato manifestasse a sua graça como nós cantamos e desejamos muitas vezes aqui, nós nos sentiremos completamente desfalecidos e mortos. Como por exemplo João na ilha de Patmos, quando ele tem aquela visão maravilhosa, e ele diz: eu me senti como morto. Ele não cantou, não sacudiu, não balançou, não dançou, não pulou, não correu, ele se sentiu como morto. Daniel, a mesma experiência. Elias, quando ele tem a visão na revelação de Deus, naquela caverna, diz que ele cobriu o seu rosto. Moisés, ele precisou ser protegido pela mão de Deus, para não morrer quando a bondade do Senhor passou sobre ele. Ah, querido, se Deus manifestasse de fato a sua presença gloriosa, não precisava ser toda, apenas uma gota da sua glória, como aquela que encheu o templo de Jerusalém, pela inauguração do tabernáculo e do templo de Jerusalém, onde as pessoas não podiam sequer ficar dentro do templo, porque não havia espaço para as pessoas e para o fulgor da glória de Deus. A presença do Senhor santa causa temor no povo. Eu tenho medo de enxergar a Deus, eu tenho medo de ver Deus. Você imagina a luz da glória do Senhor, meu irmão, a luz da glória do Senhor brilhando sobre você, a ponto de todos os seus pecados, os mais ocultos e escondidos, serem claramente revelados à tua consciência. Foi essa a experiência de Isaías: eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Não foi exaltação, não foi glória, foi quebrantamento, arrependimento. E a visão é tão gloriosa de Isaías capítulo 6, versículo 5, que para Isaías permanecer na presença do Senhor, diz o texto, que um anjo pegou uma brasa do altar de Deus com uma tenaz e colocou na sua boca, para que ele fosse purificado. A pergunta que eu faço: o que o anjo usou para tirar a brasa do altar de Deus? Foi a mão? Não, ele não usou a mão. Ele pegou uma tenaz, porque nem anjo pode tocar na brasa do altar do Senhor. Nem um anjo que não peca. Ele teve que pegar com uma tenaz aquela brasa e tocar nos lábios de Isaías. Quanto mais, queridos, nós. Eu não estou dizendo: eu queria que a graça do Senhor descesse sobre nós, nos despertasse, avivasse, nos causasse de fato temor, porque talvez o que falta mais em nosso coração seja esse temor pela sua presença. E talvez a reflexão que nós devemos fazer seja: talvez nós tememos pouco porque Deus não está tão presente nos nossos cultos. Talvez por isso nós estamos pecando de maneira tão insensível às vezes, porque Deus, ele não está presente. Isso não te incomoda? Me incomoda. Eu queria ser como Isaías. Temor pela sua presença. Ainda mais, a santidade do lugar onde ele está
aonde o Senhor está se torna um lugar santo. Êxodo capítulo 19, versículo 12, Deus falando para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou descer sobre o monte Horebe, e eu quero que você, aí diz o texto, marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade, todo aquele que tocar o monte será morto. Será morto, porque a glória do Senhor é santa, e ele ia descer sobre aquele monte, ele estaria presente naquele monte, grandes coisas aconteceriam, mas aquele povo não estava preparado para experimentar aquilo que Deus estava fazendo. Isso é tão real, que quando Moisés sobe, aquele povo contemplando fogo descendo sobre o monte, todo terremoto, toda saraiva de fogo, aquele povo lá embaixo cai no pecado de maneira desavergonhada. Êxodo capítulo 3, versículo 5, aquela visão que Moisés tem da teofania, da manifestação do Senhor na sarça ardente. Quando ele se aproxima, ele está curioso sobre o fato de que uma sarça estava queimando sem contudo se consumir. E Deus fala a Moisés: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Até o lugar onde a teofania, a presença do Senhor se manifestava, estava santificado e consagrado. E nós percebemos a santidade das coisas nós percebemos a santidade de Deus nas coisas que lhe são consagradas. 1 Crônicas capítulo 13, tem um texto que eu acho muito forte, muito interessante, que conta a história de um homem chamado Uzá. Uzá era um homem fiel a Deus, um homem que amava a Deus, e ele participa de um comboio criado pelo rei Davi para tirar a arca da aliança e conduzi-la até a cidade. Durante esse trajeto que era feito com a arca da aliança, a arca do Senhor, sobre um carro de boi, os bois resvalam, vão cair, e o que Uzá faz? Ele simplesmente toca na arca, e diz o texto que ele morreu imediatamente, porque ele tocou naquilo que ele não poderia tocar, era santo demais para ele, era consagrado, representava a presença do Senhor entre o povo, e Uzá fez o que não deveria, e morreu por causa disso. Nós encontramos, por exemplo, o interior do tabernáculo, que mais tarde se tornou o templo de Jerusalém. Você tinha um átrio interior, você tinha as recâmaras, mas lá dentro do tabernáculo e do templo, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que é onde repousava a Arca da Aliança, símbolo da comunhão do povo com Deus. Aquele lugar era chamado de lugar santíssimo, e era ali que a presença do Senhor se manifestava para o povo. É o Santo dos Santos. Tudo aquilo que é consagrado ao Senhor é santo, e o povo comum não deveria tocar. Queridos, Deus é um Deus santo, e todos nós estamos perante Ele, e o Senhor está, queridos, conosco. Eu queria concluir fazendo algumas aplicações. Queridos, primeira aplicação que eu faço: a compreensão da santidade de Deus deve provocar em nós temor. O entendimento, a compreensão, o saber, o apropriar-se desse conhecimento que nós estamos trazendo sobre um Deus santo deve provocar em mim temor. Deus, Ele é santo, Ele não tolera o pecado, Ele odeia o pecado, Ele abomina o pecado. Todo tipo de pecado, independente do tamanho ou da intenção que você pratique e cometa, todo pecado para Deus é desprezível. É tão desprezível que Ele criou um lugar particularmente terrível para aqueles pecadores que não se arrependem.
Deus ele está disposto a condenar eternamente um pecador que não se converte, para você ver a seriedade de um pecado. Gênesis capítulo 3. Quantos pecados foram necessários para que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso e trouxessem morte e desordem a toda a criação? 3 pecados. 2 pecados. 1 pecado. Um pecado, esse pecado passou para toda a humanidade, e nós hoje temos natureza pecaminosa por conta da responsabilidade de Adão e Eva. Um pecado. A Bíblia fala que o pecado traz morte, o salário do pecado é a morte. E essa visão, queridos, não é morte só para o incrédulo. Eu posso morrer se eu pecar. Eu posso morrer se eu pecar. Deus pode um dia dizer: Anderson, para você já era, acabou. Dei todas as oportunidades, falei com você, profetizei, levei profeta, levei palavra, levei louvor, as pessoas oraram, você não quer ouvir, meu filho? A tua hora chegou. Ah, pastor, mas você está exagerando. Ananias e Safira no livro de Atos, mentiram para o Espírito. Quantas oportunidades eles tiveram de arrependimento? Uma oportunidade. Quando se apresentaram perante o apóstolo Pedro, eles mentiram e foram mortos, diz o texto, pelo Senhor. Deve provocar em nós temor, medo de pecar, medo de enfrentar a ira do Senhor, a insatisfação de Deus. Esse Deus que nós declaramos ser santo, impecável, correto em absolutamente tudo o que Ele faz, não dá para comprar, não dá para subjugar a sua vontade. Ele é um Deus completamente livre e santo, e isso deve provocar em nós temor de fazer aquilo que é errado. Segundo, a compreensão da santidade de Deus deve impactar as nossas orações. A gente tem que orar, lembrando que estamos falando com um Deus santo. Ah, papai do céu, quero te agradecer, porque, Senhor, tu sabes, foi muito difícil, eu estou muito cansado, mas eu queria te agradecer, Senhor, porque tu és bom. Gente ora como se estivesse falando com um atendente de telemarketing. Nada contra atendente de telemarketing, mas eles não são Deus. Como se estivéssemos falando com um cobrador do alternativo. Meu irmão, quando você ora, você está falando com Deus que é santo. Então respeite-o como tal. Mude a sua oração. Meu irmão, você quando é parado pela polícia, você chama PM de autoridade, doutor, quanto mais você não pode fazer isso com Deus. Quando a polícia lhe para, mão na cabeça, malandro, tal, e dá aquele baculejo, você fica se acabando de medo. Você chama até o cara de doutor, de delegado, de tenente. Aí Deus não, Deus você pode falar do jeito que você quiser. Não tem autoridade nessa terra mais excelente, mais sublime e mais magnânima do que o nosso Deus. Então fale a Ele como se falasse, e de fato há uma autoridade. Mude a sua oração. Respeite a Deus quando você fala com Ele. Terceiro, a compreensão da santidade de Deus deve aprimorar a nossa adoração. Você não está adorando como se quem estivesse cantando no circo da folia, como estivesse no show gospel, ou tivesse então com seu celular no ouvido, cantando e ouvindo aquela música legal que você gosta, e você tem aquele balanço, ou então cantando chuveiro. Você está adorando ao Deus Santo. Isso na sua adoração deve trazer algum impacto. Eu te louvo, Senhor, porque eu te adoro. Esse negócio não acaba hoje, não, meu Deus do céu, não acaba esse culto. Não é para você não, meu irmão, esse culto não foi feito para você. Se todos nós desaparecêssemos daqui, vocês sabem que mudaria a glória de Deus? Em absolutamente nada. Deus sem você não é menos glorioso. Agora, você sem Deus é um completamente perdido.
Quem é que tem que adorar com força? Quem é que tem que adorar com respeito? Quem é que tem que adorar com alegria? A compreensão, então, queridos, deve aprimorar a nossa adoração. Precisamos nos preocupar. Eu preciso oferecer o melhor para Deus. Tem dia que a gente chega aqui com o coração acabado. Mas a gente precisa dizer: Deus, o meu coração está sem palavras. Então que o Senhor tire do meu coração coisas verdadeiras, que possam ser ditas. Por fim, queridos, a compreensão da santidade de Deus deve transformar a nossa vida. Saber que Deus é santo deve mudar o meu interior. Essa era para ser a primeira mensagem. E quando eu comecei a estudar sobre santidade, claro que eu já estudei isso várias vezes, já preguei sobre isso outras vezes, mas quando eu comecei a estudar especificamente sobre isso, a impressão que me deu foi que eu estava perante um oceano profundo, e a única coisa que eu consegui fazer foi molhar a ponta do meu dedo mínimo nesse oceano, e essa gota que ficou no meu dedo deve ser capaz de alguma maneira transformar a minha vida. Se a nossa compreensão, se o nosso conhecimento de Deus, desse Deus santo, perfeito, não muda a gente, é porque nós não o conhecemos. A nossa compreensão, a nossa ideia desse Deus santo de maneira bíblica, como ensina as Escrituras, deve mudar o meu ser, porque quem me julga é o Senhor. Ele é o meu Senhor, eu vivo para Ele, e eu devo viver da maneira como Ele quer, não da maneira como eu quero. Eu preciso conduzir a minha vida da maneira como Ele exige que ela seja conduzida. Eu estou sendo analisado, observado, olhado no meu trabalho, na minha família, na rua, nos meus pensamentos, nas minhas intenções, nos meus planejamentos, em tudo eu sou prescrutado por Deus. Eu devo prestar-lhe então uma vida mais consagrada. É um profundo desafio, queridos. E eu queria que de fato nós tivéssemos essa experiência do profeta Isaías, de ser impactado pela visão de um Deus santo, a ponto de nós, como diz o Evangelho de João, e João fala tanto sobre luz, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aí versículo 8, ele não era luz, mas veio, falando sobre João, veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Gente, que interessante. A luz que ilumina a humanidade. Quanto mais nós nos expomos à luz, mais os nossos pecados aparecem. Nós não nos expomos à luz de Deus para que os nossos pecados não sejam conhecidos. Não queremos que eles apareçam. Não queremos que eles nos incomodem. Conhecer esse Deus santo é permitir que o Senhor mostre em nós tudo aquilo que é pecaminoso. Quando nos expomos à luz do Senhor, os nossos pecados, todos eles indistintamente aparecem. E Deus nos convida então a uma vida mais santa, porque Ele é santo. E Ele diz: sejam santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Ele não pede nada menos do que isso. Ele pede de nós santidade. Queridos, não é fácil, eu não estou aqui falando sobre coisas simples de serem feitas, descobertas e atendidas. Eu estou falando, penso eu, daquilo que é mais difícil de nós conseguirmos.
Mas o Senhor nos chama à santidade, a limpar a nossa vida, a consagrar a nossa vida a Ele, porque nós fomos comprados por precioso sangue, e o Senhor é digno que nós ofertemos o melhor de nós. Amém? Vamos orar.